Então, minha gente, vamos para a segunda parte da nossa primeira aula. Vamos bater um papo agora sobre o movimento uniforme. Devagar, você concentrado, vai dar tudo certo. Vamos lá? Pessoal, o movimento é uniforme, um corpo está em movimento uniforme, por definição, quando sua velocidade escalar instantânea é constante, se acostume, tá? Vou até escrever aqui. Essa abreviação a gente usa muito em física e química. Constante abreviando como CTE, tá? Se a velocidade escalar instantânea de uma partícula, de um veículo, por exemplo, né, que vai aparecer muito nas questões, for constante e, claro, diferente de zero, porque se for constante igual a zero é o repouso, se isso acontecer, essa partícula está em movimento uniforme. Então, o movimento é uniforme quando a velocidade escalar instantânea é constante, ok? É a definição do movimento uniforme. Ora, se a velocidade escalar instantânea é constante, ela coincide com a média e você pode calcular como ΔS sobre ΔT. Muito cuidado, tá? Deixa eu frisar isso para você, vou ficar na frente aqui um pouquinho. Cuidado, para qualquer movimento, ΔS sobre ΔT é velocidade escalar média. Então, se um corpo percorreu 10 metros em 2 segundos, se foi só isso, você tem que dividir 10 metros por 2 segundos, 5 metros por segundo é a velocidade escalar média. Você só pode dizer que é a velocidade escalar média. Agora, se esse corpo, se ele o tempo inteiro assumiu a mesma velocidade escalar instantânea, aí a instantânea coincide com a média e você pode calcular essa velocidade como ΔS sobre ΔT. Não entendi. Para qualquer movimento, inclusive o uniforme, a velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT. Agora, exclusivamente para o movimento uniforme, vou repetir, exclusivamente para o movimento uniforme, a velocidade escalar instantânea também é ΔS sobre ΔT. Entende isso? Muito bem. Então, cálculo da velocidade escalar no movimento uniforme, o deslocamento escalar pelo intervalo de tempo, volta para a lousa, tá aí a velocidade instantânea como ΔS sobre ΔT, reforçando exclusivamente para o movimento uniforme, certo? Dessa equação aqui, velocidade escalar como ΔS sobre ΔT, vai surgir a equação ou função horária do espaço desse movimento. Equação ou função horária do espaço ou da posição, se preferir. Eu vou continuar mantendo as letras tradicionais. Dessa equação surge S igual a S0 mais V vezes T, se T0 for igual a zero. Porque se T0 não for zero, se o instante inicial não é zero, ele entra também na equação horária e fica S igual a S0 mais V, T menos T0. Claro que muitas e muitas vezes você começa a contar o tempo a partir do zero, então é muito comum essa equação horária, mas tem que se ligar nessa história, tá? Se T0 for diferente de zero, se numa questão você precisar usar um instante inicial diferente de zero, ele entra na construção da função ou equação horária do espaço, certo? Nessa equação, então, eu vejo o espaço inicial, que é onde ele está no instante inicial, que pode não ser zero, a velocidade escalar, e aqui fica o espaço num determinado instante, certo? Muito bem. Depois, numa outra aula, eu vou conversar sobre o fato de ser uma função do primeiro grau, mas vai ser numa outra aula de cinemática escalar, onde nós vamos discutir os gráficos horários, tá? Por enquanto, eu tenho a velocidade calculada como ΔS sobre ΔT, exclusivamente para o movimento uniforme, porque para qualquer outro movimento isso aqui representa a velocidade média. A equação horária do espaço, S igual a S0 mais VT. Porém, se T0 for diferente de zero, ele entra no cálculo da função horária, certo? E eu quero agora conversar sobre a velocidade escalar. Ela tem um sinal que está preso à variação de espaço, pessoal. E isso me dá duas classificações possíveis para o movimento uniforme. Quais são essas classificações? Se um corpo se movimentar a favor da orientação da trajetória, o que vai acontecer? O espaço final vai ser sempre maior do que o espaço inicial e o ΔS fica positivo. Se o ΔS é positivo, a velocidade escalar é positiva
e o movimento é classificado como progressivo. Então, se o movimento for a favor da trajetória, a velocidade escalar é positiva e ele é classificado como progressivo. Se o movimento do corpo for no sentido contrário ao da orientação positiva da trajetória, sua velocidade escalar é negativa e o movimento é classificado como retrógrado ou regressivo. É mais comum retrógrado, mas regressivo também é correto, tá? Então, o sinal da velocidade escalar, ele está preso à orientação da trajetória. Se o movimento for no sentido da trajetória, a velocidade escalar é positiva, o movimento é progressivo. Se o sentido do movimento for no sentido contrário da orientação positiva da trajetória, a velocidade escalar é negativa, o movimento é retrógrado. É isso, então. A definição do movimento uniforme: velocidade escalar instantânea constante. Se a instantânea é constante, ela coincide com a média e eu calculo como ΔS sobre ΔT. A equação horária do espaço é consequência disso. S igual a S0 mais VT, porém se T0 for diferente de zero, fica S igual a S0 mais VT menos T0. O movimento uniforme pode ser classificado em progressivo ou retrógrado. É progressivo quando o corpo se movimenta a favor da trajetória, sua velocidade escalar vai ser positiva. É retrógrado quando ele se movimenta contra a orientação positiva da trajetória, os espaços diminuem, o ΔS é negativo, a velocidade escalar vai ser negativa, ok? Progressivo, favor da trajetória, ΔS positivo, velocidade escalar positiva. Retrógrado, sentido contrário da trajetória, o ΔS negativo, a velocidade escalar é negativa. Essas são as classificações possíveis para o movimento uniforme. Vamos colocar em prática? Muito bem, vamos lá. Então tá aí, pessoal. A quarta questão, vamos fazer a leitura. Como sempre, você concentrado, eu vou ler devagar, nós vamos interpretar e resolver. E você, claro, tenha certeza que vai dar tudo certo. Você vai fazer uma boa revisão, tá? Muito tranquilo aí, certo? Um trem sai da estação de uma cidade em percurso retilíneo com velocidade constante, olha só, de 50 km por hora. Quanto tempo depois de sua partida deverá sair da mesma estação um segundo trem com velocidade constante de 75 km por hora para alcançá-lo a 120 km da cidade? O que é que você percebe? O deslocamento escalar é igual, 120 km. Como o segundo trem é mais rápido, ele vai levar um tempo menor. O atraso, se preferir, a espera, quanto ele deve esperar para que, quando o trem 1, que saiu primeiro, atinja esse deslocamento de 120 km, aconteça simultaneamente com o trem 2, certo? Para isso, qual é a proposta? Vamos calcular cada intervalo de tempo? Nós temos o deslocamento, que é comum para os dois trens, de 120 km, e temos as duas velocidades. Vamos usar a equação que diz que a velocidade no movimento uniforme é ΔS sobre ΔT, lembra disso? Pois é. Veja, para qualquer outro movimento, ΔS sobre ΔT é a velocidade escalar média. Mas no movimento uniforme, que é o caso dos dois trens, ela coincide com a instantânea, é a principal ideia do movimento uniforme. Então, V, ΔS sobre ΔT, vamos usar. Velocidade, vamos juntos, tá? Velocidade é a escalar instantânea, mais coincide com a média. ΔS sobre ΔT. Reforço que não tem três equações, é apenas uma, que você, de acordo com o que procura, vai isolar. Eu vou trocar de lugar aqui ΔT com a velocidade, e o ΔT será calculado como o deslocamento escalar pela velocidade, certo? Eu vou usar isso para os dois trens. Qual vai ser a diferença? As velocidades, que o trem que partiu primeiro, ele vai a 50 km por hora, o segundo a 75 km por hora. O deslocamento escalar é comum aos dois, porque eu quero que um trem, o que saiu depois, alcance o primeiro, a 120 km da cidade. Então, eles sofrerão o mesmo deslocamento escalar, certo? O que é que muda? Eu tenho um deslocamento escalar de 120 km que vale para os dois. Agora, a velocidade do trem 1, partiu primeiro, eu vou chamar de trem 1, de 50 km por hora, e do trem 2 de 75
km por hora. Então eu vou usar a mesma equação duas vezes. Para o primeiro trem, o que partiu primeiro, o ΔS de 120 km e a velocidade de 50 km por hora. Eu estou dividindo quilômetro por hora, vou achar o tempo em hora, certo? Vou dividir por 10 o numerador e o denominador. Isso me dá 12 por 5. 12 dividido por 5, 2,4 horas. É o intervalo de tempo gasto pelo primeiro trem. Vou usar a mesma equação de novo. ΔT2, agora para o trem que partiu depois, o trem mais rápido. O ΔS, que é comum, 120 km, a velocidade agora 75 km por hora. Você pode simplificar se quiser, se não divide de uma vez, tá? Eu vou dividir o numerador e o denominador por 5. Aqui fica 24 e aqui 15, certo? Muito bem. E agora o que eu vou fazer? 24 por 15. Eu vou dividir por 3, tá? Ou você divide de uma vez se quiser, certo? Dividido por 3 dá 8, dividido por 3 dá 5. Então esse intervalo de tempo 2 ficou, vai lá, 8 sobre 5. O intervalo de tempo do segundo trem, menor do que o do primeiro, claro, 1,6 hora, 8 dividido por 5. Agora, gente, antes de terminar a questão, e vai ser uma conta muito simples para terminar a questão, deixa eu te falar uma coisa aqui, rapidinho. Ora, olha só, se você quisesse apenas encontrar o intervalo de tempo 2, você poderia fazê-lo sem usar os 120 km. Por quê? Você já sabe que o ΔS é comum, sim, e você tem as duas velocidades. Então, como é que você poderia fazer para encontrar esse ΔT2 de novo, sem usar os 120 km? Claro, os 120 km, esses 120 km de variação de espaço, eles foram fundamentais para a resolução da questão, porque foi assim que você encontrou o intervalo de tempo do trem 1, certo? Mas eu estou te falando que se fosse uma outra questão, onde ele te desse já o intervalo de tempo do trem 1, as duas velocidades e pedisse o intervalo de tempo do trem 2, você não precisaria calcular a variação de espaço. Topa fazer um raciocínio sobre isso e depois a gente finaliza a questão? É um tipo de exercício que vai te deixar mais maduro no assunto, pode confiar, você vai dar passos à frente se resolver também dessa maneira. Veja, repito, 120 quilômetros foi importante para a resolução, porque foi com 120 quilômetros que você encontrou o ΔT1. Mas, se ele tivesse dado ΔT1, as duas velocidades, e pedisse o ΔT2, garantindo que os trens sofreriam a mesma variação de espaço, como é isso? Partiram da mesma estação e vão se encontrar numa outra estação, ok? Então eles sofrem a mesma variação de espaço. Como é que eu poderia fazer isso? Encontrar esse segundo intervalo de tempo. Com uma regra de 3, veja como é importante, tá? Preste atenção na lousa. Veja só. O intervalo de tempo no movimento uniforme é o deslocamento escalar pela velocidade. Nesse raciocínio que eu criei para você, o que é que ficou óbvio? Que o ΔS é comum, é constante se eu comparar os dois trens, o trem 1 e o trem 2, eles têm em comum ΔS. Se isso acontecer, o que nós vamos ter de consequência? O intervalo de tempo e a velocidade serão inversamente proporcionais. Olha, vamos treinar isso em toda oportunidade, porque isso, confie, evita que você em outras questões faça contas desnecessárias, entender isso, tá? O intervalo de tempo e a velocidade são inversamente proporcionais, porque o trem mais rápido vai levar menos tempo, é o que está aqui, certo? Muito bem, qual é a consequência disso? Que se eu dividir o intervalo de tempo 2 pelo intervalo de tempo 1, continua igual se eu dividir as velocidades, veja, na fração inversa, porque o ΔT e a velocidade são inversamente proporcionais. Então, se eu dividir ΔT2 por ΔT1, eu posso encontrar a mesma fração se dividir V1 por V2. Então, o ΔT2 sobre o ΔT1, dá uma olhada, é a velocidade do trem 1, 50, do trem 2, 75. Calma aí que vai valer a pena, tá? O ΔT2
sobre o ΔT1, então vai ser, preste atenção, por 25 dá 2, por 25 dá 3. Então, ΔT2 por ΔT1 dá 2/3, fica adimensional, não tem unidade, porque é a fração entre duas grandezas de mesma natureza. Tempo e tempo, velocidade e velocidade, o resultado é adimensional, certo? Agora, se ele tivesse te dado logo de cara, desculpe, aqui é ΔT2, né? Se ele tivesse te dado o ΔT1, ele passaria multiplicando aqui, certo? Depois de encontrar essa relação. E aí você encontraria o ΔT2. 2/3 de quem? De ΔT1, que no caso da questão eu tive que calcular usando 120 km, tá? Isso tem que ficar claro para você. 2,4 horas. Aí aparece a unidade hora para ser a unidade desse intervalo de tempo, certo? 2,4 por 3, vamos lá? 2,4 dividido por 3, 0,8. Então, ΔT2, 0,8 vezes 2, 1,6 hora. Menor do que 2, então é no singular, né? 1,6 hora, singular. Aqui, a mesma resposta, ó. Entendeu? Tá, Wendel, mas veja, por que você resolveu de novo? Você não já tinha encontrado esse intervalo de tempo? Pois é, eu quis abrir aqui, certo? Um parênteses importante sobre a intimidade do assunto, para que numa outra questão, que ele te dê as duas velocidades, um dos dois intervalos de tempo, e fique óbvio para você que os móveis sofrem a mesma variação de espaço, você pode excluir a variação de espaço, porque ela é comum, e encontrar o segundo tempo usando essa regra de 3 inversamente proporcional. É uma relação inversamente proporcional. Isso aqui é uma regra de 3 inversamente proporcional, é resultado dessa regra, e você achou o mesmo valor de 1,6 hora, correto? Muito bem. Gente, sempre que eu notar que durante a resolução de uma questão eu posso fazer uma discussão que nessa revisão aumenta a sua intimidade no assunto, te deixa mais seguro, te deixa com a possibilidade de uma outra questão semelhante à que nós estamos resolvendo, mas mudando um detalhe, que você possa resolver com mais segurança, eu vou fazer isso. Combinado? Muito bem, agora vamos voltar para o que a questão quer. Um trem, o que saiu primeiro, ele levou 2,4 horas para sofrer a variação de espaço de 120 km. O trem que deve sair depois, ele deve sair quanto tempo depois da saída do primeiro, para que cheguem juntos, para que sofram no mesmo intervalo de tempo a mesma variação de espaço. Ora, se esse segundo trem mais rápido, ele leva apenas 1,6 hora para sofrer a mesma variação de espaço, evidente então que ele tem que esperar quanto tempo para sair? A diferença entre os intervalos de tempo, percebe? Vamos criar uma situação para não ficar a menor dúvida, certo? Vamos criar uma situação. Nós moramos em lugares diferentes e vamos nos encontrar para tomar um café num shopping, numa cafeteria de um shopping. Só que eu moro, veja só, preste atenção, a mesma distância de você, desse lugar. Só que aí nós vamos adaptar isso para dizer que é a mesma variação de espaço, tá? Nós vamos sofrer o mesmo ΔS, certo? Por quê? Porque o trajeto, ele pode envolver curvas, etc., que são as trajetórias, e eu estou garantindo para você que nós vamos sofrer a mesma variação de espaço. Só que tem uma coisa, você vai de bicicleta e eu vou a pé. Isso quer dizer que sua velocidade média é maior. Então o que tem que acontecer? Você vai dizer assim, Wendel, vai na frente. Vai na frente porque a gente vai chegar junto, não se preocupe não. Porque eu vou de bicicleta, eu vou mais rápido. E aí você calcula, preste atenção, certo? Eu vou mudar os valores. Que eu levaria 8 minutos e você 5 minutos mais rápido, porque você vai de bicicleta. Óbvio, então, que você vai esperar quanto tempo para sair de casa? Nós vamos chegar juntos lá na cafeteria, nós vamos sofrer a mesma variação de espaço, só que você, por ir de bicicleta, tem uma velocidade maior, você vai levar 5 minutos. Eu vou caminhando, 8 minutos. Quanto tempo você vai esperar? Quanto tempo depois de minha saída você deve partir para que a gente se encontre, para que nós possamos chegar juntos nessa cafeteria? Vai, 8 menos 5, 3 minutos, não é assim? É a mesma ideia aqui. Um trem, ele vai levar 1,6 hora.
outro 2,4 horas. Evidente, então, que o trem mais rápido, ele espera, existe um atraso para que eles sofram, veja, a mesma variação de espaço e se encontrem lá na outra estação. Logo, o intervalo de tempo que representa o atraso do primeiro trem, a espera do primeiro trem será, vamos fazer a conta. Que tal chamarmos de ΔT X? Porque é o que nós estamos procurando, tá? Que é a espera do primeiro trem, depois de quanto tempo após a saída do primeiro, o segundo deve partir. Esse intervalo de tempo que é a espera vai ser o intervalo de tempo que o trem que saiu primeiro leva, que é o que leva mais tempo, menos o intervalo de tempo do trem mais rápido, 1,6 hora. Isso vai me dar 0,8 hora, de novo menor do que 2, é no singular. Só que ele quer a resposta em minutos. E aí, você sabe que vai 0,8 hora, ΔTx, que é o que você quer. Cada hora tem 1 hora. Você sabe que tem 60 minutos. Então, só vou substituir onde tem H, que é 1 hora, 60 minutos, certo? Logo, o ΔT que estamos procurando, 0,8 vezes 60, 48 minutos, aí sim no plural, porque é maior do que 2, 48 minutos é o intervalo de tempo que nós procuramos, certo? Vamos marcar o gabarito? Muito bem, vamos lá. O intervalo de tempo, 48 minutos, está aqui, só para você ficar com toda a certeza do que encontrou. Quanto tempo depois da partida deverá sair da mesma estação um segundo trem para, veja, alcançá-lo a 120 quilômetros? É a espera do segundo trem. O intervalo de tempo, então, é de 48 minutos. Aí está, gabarito, letra B de bola. Tranquilidade? Muito bem. Tá bom esse ritmo? Gente, olha, é o seguinte. A minha preocupação maior não é achar o gabarito. A minha preocupação maior é o que a resolução dessa questão pode fazer por você. O que a resolução dessa questão faz com que você se aproxime do domínio do assunto. É isso, tá? E aí cabe a mim, com a minha experiência, surgindo uma oportunidade de fazer uma discussão diferente, uma discussão à parte, aproveitar essa oportunidade com a certeza de que, sim, está valendo a pena porque você está aumentando a sua intimidade sobre o tópico, tá bom? Muito bem, vamos para a próxima então? Vamos lá, foco, tá? Foco aí na nossa lousa, aí está mais uma questão. Questão 5. 2 barcos partem simultaneamente, diferente da questão anterior, né? Agora eles partem ao mesmo tempo, de um mesmo ponto, seguindo rumos perpendiculares entre si. Vamos falar sobre isso. Sendo de 30 km por hora e 50 km por hora suas velocidades. Sua distância após 6 minutos vale quanto? Pois é, surgiu essa palavra aí, perpendicular, que você poderia também trocar por outros sinônimos dentro desse contexto. Do mesmo jeito que ele diz que esses barcos seguem direções perpendiculares, ele poderia dizer que os barcos seguem direções normais. É estranho, porque a palavra normal no dia a dia tem um significado de comum, mas nesse contexto, quando se referir à direção, quando eu falo que uma direção é normal a outra, quero dizer que a direção é perpendicular. Esses barcos seguem direções perpendiculares entre si, seguem direções normais, seguem direções ortogonais, seriam outras possibilidades para te dar a mesma situação. Correto? Entendido? Muito bem. As velocidades 30 km por hora, 40 km por hora, partindo do mesmo ponto. Depois de 6 minutos, qual é a distância entre os barcos? Vamos organizar a resolução? O que é importante? Você perceber que as direções são perpendiculares? Vamos representar essas direções aqui, tá? Eu vou usar essas linhas tracejadas. Estou garantindo aqui que o ângulo entre as direções que os barcos assumem, esse ângulo é de 90 graus, certo? Os barcos partiram da mesma posição e estão sendo representados aqui como essas duas partículas, tá? Como um barco é mais rápido do que o outro, veja que a velocidade de um deles é 30 km por hora e do outro é 40 km por hora. Para um efeito de organização, eu vou dar nome aos barcos, tá? Eu vou ficar mudando
Na resolução anterior eu chamei de 1 e 2, agora para variar vou chamar de A e B, tá? A velocidade do barco A, 30 km por hora, a velocidade do barco B, 40 km por hora. Depois de um intervalo de tempo de 6 minutos, qual é a distância entre os barcos? Eu ligo o cronômetro aqui, ok? Eles estão juntos, seguem direções perpendiculares, A e B, o nome de cada barco, cada um com sua velocidade. Depois de 6 minutos, o barco A está numa posição, o barco B em outra. Perceba que como o barco A tem uma velocidade menor, o ΔS, a variação de espaço do barco A, é menor do que a variação de espaço do barco B. Isso é só para o desenho ficar coerente, tá? Isso está indicando esse tempo de 6 minutos. Instante inicial, instante final e a pergunta: qual é a distância entre os barcos? Vamos marcar essa distância aqui? Ó, é o que você está procurando, né? Então vou usar um vermelho aqui. O que a questão quer é essa distância. Espera aí, também vou usar uma caneta vermelha. Quer saber qual é a distância após 6 minutos, certo? Então o que você percebe aí? Que você está de posse de um triângulo bem conhecido, não é? Sim, é o famoso triângulo retângulo, ele está aqui, ó. E, claro, para facilitar a visualização, o que não precisava, tá? Dá para você visualizar aqui, mas eu estou partindo de uma ideia que eu tenho que deixar sempre o mais óbvio para você, tá certo? Porque eu não sei a sua dificuldade em física, eu não quero arriscar você não entender a resolução. Então eu vou devagar, vou desenhar aqui o que te interessa. Tem um triângulo retângulo, tá aqui, e veja que esse ângulo é o ângulo reto, né? O ângulo entre as direções seguidas pelos barcos, tá aqui. Logo, olha só, esse aqui se chama cateto, lembra disso? Os ângulos adjacentes ao reto, ao ângulo reto. Esse cateto aqui é o deslocamento do barco A, esse outro cateto é o deslocamento do barco B, e claro, aqui está a distância que você quer. Mas o deslocamento no movimento uniforme, que é o caso dos dois barcos, vamos lá. Velocidade no movimento uniforme, ΔS sobre ΔT. Então, isolo ΔS, é uma única equação, como se fosse um mantra, tá? Não tem 3 fórmulas, é a mesma. O detalhe é que agora eu vou passar o ΔT multiplicando. Então, ΔS passa ΔT multiplicando, fica velocidade vezes ΔT. É isso que eu vou usar para o barco A e para o barco B. Agora, as velocidades estão em quilômetro por hora e eu vou multiplicar o tempo em minuto. Veja, observe, eu não consigo achar o deslocamento em quilômetros se eu multiplicar quilômetro por hora por minuto. O que é que eu devo fazer? Passar esse intervalo de tempo para minuto. Bom, muitos de vocês já sabem, né, que como uma hora é 60 minutos, isso aqui representa 1/10 de hora. Mas se você não tem essa intimidade, se você está meio enferrujado aí com isso, não tem problema não. Veja, o intervalo de tempo de 6 minutos, basta você se lembrar que uma hora tem 60 minutos, então de minuto para hora você divide por 60. Aí fica em hora. E dessa maneira você acha aquele 1/10, ó, dividido por 6 dá 1, dividido por 6 dá 10. Então, o intervalo de tempo é de 1/10 de hora. Não, Wendel, eu já sei que 6 minutos representam 1/10 de hora. Óbvio, sim, mas veja, eu não vou contar com esse óbvio numa aula, numa proposta de revisão, sem saber qual é a sua situação em física nesse momento. Eu não posso arriscar, eu vou sempre explicar com mais cuidado, tá bom assim? É um acordo? Muito bem. O tempo agora encontrado, eu vou usar essa equação 2 vezes. O ΔS para o primeiro barco, que eu chamei de A, vai lá. A velocidade do barco, 30 km por hora. 30 km por hora, o tempo, 1/10 de hora. Aqui 10 com 10 cai fora e você encontra o ΔS do barco A como 3 km. Veja que você está multiplicando o quilômetro por hora vezes hora. O hora cai fora e o resultado fica em quilômetro, certo? Vou usar a mesma equação para o barco B. Sua velocidade está aqui bem devagarzinho, para você não ficar tonto, 40 km por hora e o mesmo tempo de 1/10 de hora. Cai fora aqui e eu fico com 4, certo? Dividido por 1, 4 quilômetros
E aí, pessoal, nesse caso específico, em que os deslocamentos, que lembre-se que eles representam os catetos, nesse caso específico, em que os deslocamentos, que são os catetos, são 3 e 4, você buscando a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, muitos de vocês já sabem que é um triângulo retângulo famoso, chamado 3, 4 para os catetos, a hipotenusa fica 5. É o triângulo retângulo 3, 4, 5. Porém, eu não vou contar com isso e vou usar algo mais universal, que é o velho e bom teorema de Pitágoras, tá? A hipotenusa, que é D, fica D ao quadrado, os catetos, deslocamento de A ao quadrado, deslocamento de B ao quadrado, certo? Quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, é o teorema de Pitágoras, D ao quadrado, o ΔS de A, 3 km ao quadrado, o ΔS de B, 4 ao quadrado, D ao quadrado, 9 mais 16, 25, e sendo assim, tirando a raiz dos dois membros, a distância entre eles será de 5 km. Poxa, Wendel, mas eu sei que é o triângulo 3, 4 para os catetos, a hipotenusa é 5. Perfeito, show de bola. Você não precisaria usar o teorema de Pitágoras, mas eu tenho aqui uma proposta que vai envolver também quem está bem enferrujado. E então eu não posso arriscar, eu vou sempre dar detalhes a mais, tá certo? Então aí está a distância entre os barcos 6 minutos depois da partida. Vamos marcar o gabarito, distância entre eles de 5 quilômetros, gabarito, letra D de dado, aí está. Muito bem? E aí, tudo certo? Muito bem, então respira o seguinte. Nessa lista, ainda tem questões de movimento uniforme. Só que essas questões, para não ficar uma repetição, nós vamos misturar com o movimento uniformemente variado. Então, nós vamos envolver movimento uniforme com movimento uniformemente variado. Qual é a minha proposta? Nessa segunda parte da nossa aula 1, eu vou finalizar conversando sobre a parte teórica do MOVE. E aí, para não ficar muito extenso, e a gente tem que resolver todas as questões, a aula ficar gigante, eu faço o seguinte, eu explico a parte teórica, eu dou a revisão, claro, é uma revisão, tá, gente? Eu não posso fazer uma discussão como se eu estivesse começando um curso anual, mas vai ser consistente, fique tranquilo, certo? Eu vou falar do que é importante para você, do movimento uniformemente variado, a gente finaliza essa segunda parte, e aí você respira, pode até assistir em outro horário a terceira parte, onde nós vamos finalizar as questões dessa primeira lista. Combinado assim? Então, muito bem. Vamos lá. Vamos lá conversar então sobre o movimento uniformemente variado. Pessoal, da mesma maneira que um movimento uniforme, a velocidade escalar é constante e diferente de zero, a velocidade escalar instantânea é constante e diferente de zero, no movimento uniformemente variado, a aceleração escalar instantânea vai ser constante e diferente de zero. Ora, se no movimento uniforme a velocidade escalar foi constante e fez com que a velocidade média coincidisse com a instantânea, essa mesma ideia vai se repetir para o movimento uniformemente variado, que a partir de agora, para gastar menos tempo, eu vou apelidar de MOVE, pode ser? Para o MOVE, então, como quem é constante é a aceleração instantânea, ela vai coincidir com a média. Vamos organizar isso? Muito bem, então vem aqui, olha só. No movimento uniformemente variado, a definição é a aceleração escalar instantânea é constante, lembra da abreviação? CTE, e diferente de zero. Porque se a aceleração escalar for de um movimento, se a aceleração escalar de um movimento for constante e igual a zero, aí o movimento é uniforme, certo? A aceleração escalar média, ela é definida, a média, como a variação de velocidade escalar pelo intervalo de tempo. Porém, como no movimento uniformemente variado, a aceleração instantânea permanece constante, então a aceleração instantânea coincide com a média e eu posso calcular como ΔV sobre ΔT. Você viu a semelhança?
Quer fazer um paralelo? Eu acho importante. Vamos fazer um paralelo aqui. No movimento uniforme, a velocidade escalar é constante, a média coincide com a instantânea e você calcula como? A variação de espaço pelo intervalo de tempo. No movimento uniformemente variado, quem é constante e diferente de zero? A aceleração escalar instantânea. Então, veja, no movimento uniforme, a velocidade escalar instantânea é constante, coincide com a média, eu calculo como ΔS sobre ΔT. No move, a aceleração escalar instantânea é constante, então ela coincide com a média e eu calculo como ΔV sobre ΔT. Você observe, pessoal, que a matemática é igual. Essas equações representam uma taxa de variação com o passar do tempo. A diferença é que a velocidade representa a variação do espaço com o passar do tempo e a aceleração representa a variação de velocidade com o passar do tempo. Mas veja que a matemática é igual, então vale todo aquele discurso que aqui só tem uma fórmula e você pode dar a ela 3 aparências. São 3 pontos de vista para a mesma equação, 3 pontos de vista para a mesma equação em função do que você procura. Se você quer um intervalo de tempo, você troca de lugar e fica ΔV sobre a aceleração. Do mesmo jeito que aqui, ó. Use a sua experiência no movimento uniforme, porque no move essa matemática é igual, certo? Então, se precisar calcular a aceleração escalar no movimento uniformemente variado, ela veja, a aceleração instantânea coincide com a média e você calcula como ΔV sobre ΔT. Entendeu esse paralelo entre uniforme e move? Viu que você pode aproveitar a sua experiência de um conteúdo e usar em outro? Perfeito. Então, vamos seguir. Você tem, então, a primeira ideia, que é a definição do move, que a aceleração escalar instantânea é constante e é calculada como ΔV sobre ΔT. Daqui, do mesmo jeito que aqui teve uma consequência, lembra qual foi? Do mesmo jeito que V sendo ΔS sobre ΔT, você encontrou a equação horária do espaço, vê se não é bem parecido, ó. O fato de partir da ideia de que V é ΔS sobre ΔT, você encontrou a equação horária do espaço. Aqui, partindo que A é ΔV sobre ΔT, você vai encontrar a equação horária da velocidade, que é V igual a V0 mais AT, se T0 for igual a zero. Aquele mesmo raciocínio. Tá vendo que é quase que uma repetição? A matemática é igual, mudam as letras. Lá era S igual a S0 mais VT. Vamos, gente, aproveita para perceber que as equações em matemática elas são exatamente iguais. O que está mudando é a sua interpretação, porque assim fica mais concreto o assunto para você. Do mesmo jeito que no movimento uniforme era S igual a S0 mais VT, aqui no move é V igual a V0 mais AT. Se T0 for zero, não sendo, do mesmo jeito, claro que a maioria das situações você vai encontrar T0, instante inicial, como zero, e aí a equação horária da velocidade fica V igual a V0 mais AT. Mas também se prepare, como se preparou no movimento uniforme, que se o T0 não for zero, não tem problema. Ele participa da equação, onde tem T, fica T menos T0, porque aqui nada mais é do que o intervalo de tempo. Que se T0 for zero, o intervalo de tempo é T, T0 diferente de zero, o intervalo de tempo fica T menos T0, certo? Muito bem. Então eu já tenho a definição do movimento, a aceleração escalar como ΔV sobre ΔT, tá? Isso aqui é consequência dessa definição, tranquilo? Tenho a primeira equação horária, que é a equação horária da velocidade, e tem a segunda equação horária, que é a equação horária do espaço. Gente, na revisão eu não estou demonstrando as fórmulas, senão a aula fica gigante, mas é uma equação muito conhecida. S igual a S0 mais V0T mais 1 meio de A T2, não se espante não, é o espaço em função do tempo, é a equação horária do espaço, do movimento uniformemente variado. O discurso se repete, muito cuidado, isso se T0 for igual a zero. Numa questão em que T0 não seja zero, você onde tem T vai apenas escrever T menos T0 com cuidado, e você vai ter a equação horária com a validade de T0 diferente de zero, certo? O mesmo raciocínio para cá, tá? Então, eu tenho duas equações horárias já.
Quais são? A equação horária da velocidade, que representa a velocidade em função do tempo, e a equação horária do espaço, que representa o espaço em função do tempo. A da velocidade, você está percebendo que é uma função do primeiro grau, porque aqui tem o número 1 invisível, né? E já a equação horária do espaço é uma função do segundo grau. Essas são as duas equações horárias do movimento uniformemente variado, certo? Agora, é possível uma equação, pessoal, desse movimento que você não utilize o tempo. Ela também é famosa e vai se chamar equação de Torricelli ou equação de Torricelli, se preferir. É a junção dessas duas equações. A demonstração se fundamenta na junção dessas duas equações e resulta em a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação de espaço. Também é uma equação bem conhecida do movimento uniformemente variado, a equação de Torricelli. Então, eu tenho duas equações horárias, a velocidade escalar em função do tempo, o espaço em função do tempo, e tem uma equação que não utiliza o tempo, que é a equação de Torricelli, certo? E para fechar essas equações, tem uma, pessoal, que muitas vezes o estudante desconhece, mas veja, você ganha tempo em conhecê-la, que é a equação da velocidade média. No movimento uniformemente variado, vou até ficar maior aqui, exclusivamente no movimento uniformemente variado, a velocidade média é a média aritmética da velocidade inicial e da velocidade final. Mas veja, cuidado, isso é exclusivamente para o movimento em que a aceleração escalar permanece constante e é diferente de zero. Então, no movimento uniformemente variado, a velocidade média vai ser v mais v0 sobre 2, a velocidade final mais a velocidade inicial sobre 2. Agora, continua sendo o que vale para qualquer movimento. Veja que essa conta aqui ela é particular do MOVE, mas existe uma conta que é geral e o MOVE está envolvido nela, que é a definição da velocidade escalar média. Ela vale para qualquer movimento e é ΔS sobre ΔT. Veja então que essa equação, na verdade, ela vale por duas. Ela serve para você calcular a velocidade média do MOVE de uma forma mais rápida, exclusivamente para o MOVE. A velocidade média vai ser a média das velocidades final e inicial, a média aritmética, tá? Então V mais V0 sobre 2. E também serve, pessoal, para uma situação, observe, que a aceleração escalar não seja importante. Veja que nessa equação você excluiu o tempo. Então já é uma dica que se a questão não envolve o tempo, você vai por esse caminho. Mas se por acaso surgir um tipo de situação em que você perceba que a aceleração ela não é importante para a resolução, você pode então resolver envolvendo apenas a velocidade final, a velocidade inicial, o deslocamento escalar e o intervalo de tempo. Então, essas são as 4 equações do movimento uniformemente variado. Vamos de novo? Só organizar aqui. Eu tenho de equações horárias ou funções horárias. Equações horárias. São equações que vão representar uma grandeza física num certo instante. Para a velocidade, V igual a V0 mais AT. Para o espaço, S igual a S0 mais V0T mais 1 meio de AT2. Ambas, claro, com que validade? Instante inicial igual a zero, não sendo, é só encaixar esse T0 diferente de zero na equação, certo? Essas são as equações horárias. Agora eu tenho a equação de Torricelli, ou Torricelli se preferir, certo? A equação de Torricelli está aqui. Vamos lá. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A ΔS. E, por fim, a equação da velocidade média. Lembrando que essas equações, todas elas, são exclusivas para o movimento uniformemente variado. Qual é a equação? Aquela que diz que a velocidade média no MOVE pode ser calculada como a média aritmética da velocidade final inicial, mas continua sendo ΔS sobre ΔT. Então, eu tenho duas equações horárias,
a velocidade em função do tempo, que é uma equação do primeiro grau, o espaço em função do tempo, que é uma equação do segundo grau. Quando uma questão não envolver o tempo, o caminho é a equação de Torricelli, está aqui, e a equação da velocidade média. Eu afirmo para você que tem um grupo de estudantes que não conhece. Pois é, e aí não é que deixa de resolver a questão, mas vai por um caminho mais longo. Isso quer dizer que essa equação pode te ajudar, sim, a resolver de forma mais objetiva e segura uma questão, certo? Mas espera aí, não acabou não. Além dessas 4 equações, o MOVE ele possui 2 classificações. Uma delas é a mesma do movimento uniforme, que é a mesma de qualquer movimento, que é progressivo ou retrógrado. Isso. Se o móvel se movimenta no mesmo sentido da trajetória, o movimento é progressivo, independentemente de sua velocidade escalar ser constante ou variar. O importante é que se ele se movimenta no mesmo sentido da trajetória, o movimento é progressivo, sua velocidade escalar é positiva. Se o móvel se movimenta no sentido contrário da orientação positiva da trajetória, o movimento é retrógrado, sua velocidade escalar é negativa. Então essa classificação em progressivo e retrógrado é válida para o MOVE? É válida para qualquer movimento. Você conheceu pela primeira vez na nossa revisão para o movimento uniforme, mas ela transcende isso e vale para qualquer movimento. Com qualquer movimento, se um corpo se movimenta no mesmo sentido da orientação positiva da trajetória, os espaços aumentam, a velocidade escalar é positiva, o movimento é classificado como progressivo. Se movimenta no sentido contrário da orientação positiva da trajetória, os espaços diminuem, a velocidade escalar é negativa e o movimento é classificado como retrógrado. Então, o MOVE também possui a classificação em progressivo ou retrógrado. Mas fora isso, o MOVE possui uma outra classificação que é em acelerado e retardado, e aí eu vou ver com você aqui com cuidado, tá? Veja lá, por que o movimento uniforme não possui essa classificação? Porque o movimento uniforme, na verdade, né? A sua velocidade escalar. Opa, que eu inventei uma palavra maluca aqui, né? Espera aí. Classificação. Classificação. Certo? O movimento uniforme só possui a classificação em progressivo ou retrógrado, tá? O MOVE também possui, certo? Classificação progressivo ou retrógrado. Quando um móvel em movimento uniformemente variado estará em movimento progressivo? Muito simples. Basta que o seu movimento seja no mesmo sentido da orientação positiva da trajetória. Sua velocidade escalar vai ser positiva, ele é classificado como progressivo. Seu movimento é classificado como progressivo. Nenhuma novidade, porque foi assim lá no movimento uniforme. Caso o sentido do movimento desse corpo seja contrário ao da orientação positiva da trajetória, sua velocidade escalar é negativa, seu movimento é classificado em retrógrado. Certo? Muito bem. Então, foi uma repetição. Novidade na revisão, claro. Vai acelerado ou retardado. Espera aí, vamos caprichar que você merece, né? Sei lá que hora que você está assistindo essa aula, pode até ser no seu intervalo do almoço, né? Está trabalhando, está se virando aí para estudar, mas vai dar tudo certo, seu esforço vai valer a pena, você vai fazer uma excelente prova, não se esqueça, estamos juntos, tá? Muito bem, acelerado ou retardado? Aí já é assim, ó, o movimento é acelerado quando o módulo da velocidade escalar aumenta. O módulo, você tem que esquecer o sinal, e se o módulo da velocidade escalar aumenta, o movimento... Opa, aumenta. Tô ruim hoje aqui, hein? Aumenta. Leia. Módulo da velocidade escalar. Essas barrinhas, módulo. Se o módulo da velocidade escalar aumenta, o movimento é acelerado. E a consequência disso, pessoal, é que a aceleração escalar e a velocidade escalar vão ter o mesmo sinal. E eu vou escrever que a aceleração escalar e velocidade escalar têm o mesmo sinal assim, ó. O produto é positivo. Não entendi. Veja, mais vezes mais não é mais, e menos vezes menos também não é mais. É a maneira de dizer que a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal. Se o movimento for acelerado, o módulo da velocidade aumenta e a aceleração e velocidade escalar têm o mesmo sinal.
Agora, se o movimento... Calma que a gente vai falar mais, tá? Se o módulo da velocidade... Peraí. Se o módulo da velocidade escalar diminui... Se o módulo da velocidade escalar diminui, o movimento é classificado de retardado. E a consequência disso é que a aceleração e a velocidade têm sinais opostos e a maneira de escrever isso é assim. O produto é negativo, quer dizer que mais vezes menos dá menos e menos vezes mais dá menos, sinais opostos. Então calma, deixa aí, deixa eu te explicar aqui, deixa eu ficar aqui em cima, para não ficar na frente. Existe um erro grave e eu quero que você preste atenção. Existe um erro grave e pode ser usado contra você esse erro numa prova, de que se o movimento é acelerado, a aceleração escalar é positiva, se o movimento é retardado, a aceleração escalar é negativa. Está errado! Escute, se o movimento é acelerado, aceleração e velocidade têm o mesmo sinal. Se o movimento é retardado, aceleração e velocidade têm sinais opostos. O sinal da aceleração isoladamente não garante se é acelerado ou retardado. Aceleração positiva. O movimento é acelerado ou retardado? Não dá para ter certeza. Não dá. Eu preciso do sinal da velocidade também, ou algo que me indique esse sinal. Então, se a aceleração é positiva e ele se movimenta a favor da trajetória, mas se ele se movimenta a favor da trajetória, a velocidade é positiva. E com aceleração positiva e velocidade positiva, tem o mesmo sinal, é acelerado. Porém, se a aceleração for positiva e ele se movimenta no sentido contrário ao da trajetória, a velocidade é negativa e com aceleração positiva e velocidade negativa, o movimento é retardado. Isso, vou até ficar maior. O movimento pode ser retardado e aceleração positiva. Basta que a velocidade seja negativa. Eu estou querendo deixar claro para você, isso é importante porque é um erro grave, que o sinal isoladamente da aceleração escalar não determina se o movimento é acelerado ou retardado. Se é acelerado, o módulo da velocidade aumenta e a aceleração e velocidade escalar têm o mesmo sinal. Se a aceleração é positiva, a velocidade é positiva. Se a aceleração é negativa, a velocidade é negativa. Então eu posso ter movimento acelerado com aceleração negativa? Posso, desde que a velocidade seja negativa, ou seja, desde que eu esteja em movimento no sentido contrário ao da trajetória. Isso. Ter movimento acelerado e retrógrado, a aceleração vai ser negativa. Viu o detalhe? Viu a importância? Retardado. O movimento pode ser retardado com aceleração positiva? Pode, desde que a velocidade seja negativa. O importante, então, é a combinação dos sinais. O movimento é acelerado, se a aceleração e velocidade têm o mesmo sinal, o movimento é retardado, se a aceleração e velocidade têm sinais opostos. De uma forma completa. O movimento é acelerado quando o módulo da velocidade escalar aumenta, e sendo assim, aceleração e velocidade escalares terão sinais iguais. Por isso, A vezes V é maior do que zero, é apenas uma maneira de representar isso. O movimento é retardado se a velocidade escalar, se o módulo da velocidade escalar diminui, e dessa forma, aceleração e velocidade terão sinais opostos. Entendido? Muito bem, pessoal, isso fecha a nossa revisão teórica sobre o MOVE. Eu vou ficando por aqui nessa segunda parte para a aula não ficar muito extensa. Vou voltar com a terceira parte, finalizando as questões dessa primeira lista. Isso fecha a nossa primeira aula, tá bom? Vou ficar por aqui, vou deixar um forte abraço e um excelente estudo para você. Até já, até a terceira e última parte.